Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje estou aqui com um amigo, já teve aqui algumas oportunidades, até perdi as contas, mas é uma das pessoas que eu gosto muito quando vem aqui no Fronteiras da Ciência, que é o Dalmo Duque dos Santos. Ele é professor de história, historiador, escritor, palestrante, fez mestrado em comunicação, tem um vasto currículo, sempre falando coisas importantes, principalmente da nossa cidade aqui de São Vicente, né? E o tema de hoje escolhido foi Nova História do Espiritismo dos Precursores de Kardec a Chico Xavier. Temos muita coisa interessante para contar. E esse bloco é oferecimento do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer a mais moderna técnica de terapia ortomolecular com reposições de oligoelementos via derme, visando trazer enormes benefícios na saúde física, emocional e por aí vai. Venha conhecer esse incrível tratamento, basta acessar o site santiniortomolecular.com.br. Pode ser em São Paulo, na Clínica de São Paulo ou na Clínica aqui de Santos, tá bom? Para quem for na Clínica de Santos, é só ligar no telefone na sua telinha, 3232-1909. Vou repetir, ó, 3232-1909. Em Santos, fica na rua Júlio Conceição, 209, tá bom? E ele faz 10 vezes no cartão e o mesmo preço de antes da pandemia. É para você não deixar de ir e buscar o seu equilíbrio energético, físico, biológico, espiritual e tudo mais. Dalmo, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Sempre que você vem aqui, eu gosto bastante. Você abrilhanta Fronteiras da Ciência com seu conhecimento, sua simpatia, né? E eu gosto disso. E a gente sempre costuma dizer que Allan Kardec foi o precursor, não, mas o codificador do Espiritismo. Porque o Espiritismo, o conceito de Espiritismo, ele existe desde antes de Cristo, o conceito de Espiritismo. Muitas pessoas já acreditavam ou tinham experiências fora da vida, viagem astral e a reencarnação, enfim, são muitos os processos da doutrina espírita. E ele codificou, ele criou, né, uma coisa mais visível, né, historicamente, mas sempre existiu. O Kardec, o que fez com que ele tivesse, pelo menos, essa ideia de começar a organizar o mecanismo do espiritismo? Do porquê que ele se interessou pelo espiritismo sendo uma coisa tão antiga, né? Isso. Como fenômeno, o espiritismo surgiu com a humanidade, né? Muito natural, tudo natureza, não tem nada de sobrenatural. E ele se viu na obrigação de mostrar isso, né? Porque o século que ele viveu foi um século de incendiário, um século de crises, né? De ideologias, de socialismo, de capitalismo, de nacionalismo, o surgimento das guerras, né? Então ele já previu esse movimento de destruição, né? De disputa da Revolução Industrial. E eles perceberam esse grupo de humanitários, né? Esses pensadores, essas pessoas preocupadas com a sociedade, de resgatar aquilo que a humanidade tinha de bom, né? Então, salvar a religião, salvar a fé. Mas ele começou através das mesas girantes, não foi? Então, ele mesmo era um cético. Ele era cético, né? Ele era um homem de ciência positiva, né? Ele era um pedagogo, tá? Estudou na Suíça, com Pestalozzi. Ele trabalhava como contador. Ele era um cara, né, muito amigo dos artistas, né? Que ele fazia a contabilidade dos teatros, né? Então, ele tinha um contato com produtores de arte, com cientistas, com magnetizadores. Então, a França estava inquieta, né? E ele pegou aquela fase fenomênica, que as pessoas se interessavam pelos fenômenos, mesas girantes, né? Conversar com espíritos sobre futilidades, né? Fenômenos físicos, né? Então, tinha todos aqueles médiums que apareceram, né? Eusapia Palladino, enfim, o Daniel Douglas Home, que faziam sucesso, né? Fabricando fenômenos, que é o que interessava a sociedade. E aquilo tudo precisava de uma explicação, né? A ciência estava se despontando, né? Tinha muitos suicídios, né? Em Paris, nas grandes metrópoles, precisava ser explicado. O Durkheim, então,
publicou o livro dele. O Darwin publicou A Origem das Espécies em 1859, 2 anos depois do Livro dos Espíritos, né? Vendeu numa tarde. O Livro dos Espíritos também teve um sucesso assim imediato, né? O editor, ele falou, olha, a primeira já esgotou, vai precisar fazer uma revisão ampliada. Ele falou, até bom, né? Então ele precisava falar daquilo, né? Explicar para as pessoas, né? Porque a fé estava em decadência, né? Tudo que se relacionava à igreja, os críticos da Bíblia, né? A fé estava se desmoronando. Eles se sentiram, então, não só ele, né? Na obrigação de reconstruir a fé no Ocidente, né? A tradição cristã, né? Muita gente estranha, por que Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque eram publicados o Evangelho, a Gênesis, os livros da Bíblia, né? Estavam todos assim desprestigiados. E as pessoas que acreditavam nessas tradições, né, que tinham isso como modo de vida, como visão de mundo, elas começaram a perder o rumo, né? Então, esse volume de suicídios que tinham nas grandes cidades, no interior, era produto dessa desordem, né? Dessa desordem filosófica, dessa descrença, né? Como nós estamos vivendo hoje, né? As pessoas têm dificuldade para entender para onde o mundo está indo, né? Quando a gente está vivenciando a coisa, a gente está às cegas, né? Dalmo, você escreveu aí em torno de uns 10 livros, um deles está ligado à história, não é isso? A ideia é a história do Espiritismo, né? A história do Espiritismo. Foi esse que você teve aqui a primeira vez no programa? Isso, porque o Allan Kardec ele deixou na Revista Espírita uma orientação a respeito da historiografia, né? Como que se deveria ser, né? E tinha muita gente capacitada para fazer isso, né? O professor Herculano Pires era um deles, né? Não quis fazer, né? Publicou todos os livros dele, outros intelectuais, né? Porque ele tinha que fazer uma síntese, né? Eu me interessei por isso, né? Como eu sou formado em História, atuo no movimento espírita há muitos anos, desde criança, né, praticamente, né? Então eu me interessei por isso. A sua mãe tinha mediunidade, né? Tinha mediunidade, meu avô já era espírita, né? E a minha mãe teve que estudar em uma outra cidade, na casa de um senhor que era maçom, que também era espírita, né? Então ela teve que ser iniciada. E quando nós mudamos aqui para Santos, então aqui houve a nossa iniciação. Vamos fazer escola espírita. Santos é uma cidade muito espírita, né? O espiritismo aqui o movimento é muito antigo, né? Então tem casas sólidas. Nós nos iniciamos em São Vicente, em escolas de aprendiz do Evangelho, que é uma escola espírita, né? Depois fundamos na Ponta da Praia o CAE Santos, né? O Centro Espírita Aprendiz do Evangelho. Legal. E Dalmo, você falou que considera como a nova história do Espiritismo. Por que nova história? Porque a primeira história foi feita pelo Arthur Conan Doyle, o criador do detetive, né, o inglês, né? Ele era espiritualista, ele se interessava pelos fenômenos, ele perdeu uma filha, né? E ele sempre foi um divulgador do espiritismo. Ele não conhecia bem o espiritismo, eles conheciam o espiritualismo, né? A parte que ele fala de Kardec do espiritismo é incipiente, é até meio ridícula, né? Então, ele falou muito sobre os fenômenos, isso ele fez bem, ele relatou e registrou. Quais eram os fenômenos que tinha na época? Fenômenos físicos, né? Ele estudou mesa, materialização. Mediunidade da tinha escrita, já tinha isso? Tinha tudo isso, mas o mais forte era a fenomenologia física, né? A materialização, né? O teletransporte, enfim, esses fenômenos. As pedras, mesas girantes, né? Todos os cientistas se interessaram por isso. Da Academia Britânica, William Crookes, né? Fez materialização de espíritos, né? O Alexandre Aksakov, aquele jurista italiano César Lombroso, todos eles se interessaram por isso. Por isso. Hoje quase não se pratica, né, esse fenômeno da mesa girante, né? Não, é muito raro, né? É porque na época tinha muito interesse, porque eles estavam provocando o materialismo. Ele falou, não, o materialismo não é real, não é o... Eles queriam mostrar isso, Eles queriam mostrar que existia vida além da matéria, né? Sabe que tem um amigo meu, já esteve aqui no Fronteiras da Ciência algumas vezes, o Vasco Vasconcelos, hoje ele mora no sul do Brasil, e se não me engano foi em Curitiba que ele foi participar de uma sessão de mesas girantes, recentemente até. Ele foi participar, mas aí as pessoas põem as mãos sobre as mesas e ele pensou... Naquela sessão ele pensou, o que me garante que não são as pessoas que estão empurrando a mesa? Aí ele teve a ideia de fazer, isso o Vasco me contou, ele falou assim, eu tive a ideia de fazer o seguinte, eu mentalmente falou assim, se tiver um espírito realmente atuando sobre essa mesa, né, que a mesa aponte para mim,
a mesa não só apontou, como de Foi pra cima repente dele. a mesa foi totalmente na direção dele. Ali ele falou, putz, agora eu não tenho dúvidas. É movimentação de energia, né? Com médiums, né? Pessoas que estão botando isso não é ritual, né? Isso é energia pura, né? Essa brincadeira se faz nas escolas, né? Então, o fenômeno é muito natural, né? Sobretudo em jovens, e ele brota assim do nada, né? Do nada entre aspas, né? Você já viu muita coisa em escolas? Você como professor? Vi, porque a gente está o tempo todo intervindo, né? Eles fazem a brincadeira da caneta, né? Eu sempre Da chego... caneta? Ah, da caneta é do copo. Do copo também. O instrumento que tiver, eles usam perguntas, né? Você já chegou em sala de aula e estava ali o... Sempre cheguei, sempre fiz intervenção. Escrevi um livro sobre isso, chamado Espíritos nas Escolas, né? Eu te entrevistei sobre esse a gente conversou assunto uma sobre vez. isso. Porque é uma coisa natural. É uma coisa... a última foi o Charlie, né? A moda do Charlie, que é o espírito que aparecia nas escolas, né? Com esse nome, né? Mas por que isso acontece? Porque os jovens são médiuns. Eles cedem energia, eles fornecem energia. Alguns, né? Quase todos são. Nós todos somos médiuns, né? Sim, mas mais ostensivo, né? Agora tem aqueles que já são mais ostensivos, vocacionados, né? Vocacionados e tem aquela mediunidade de prova, né? Então eles vão. E começa cedo, né? Começa pelos fenômenos. E de Kardec até hoje, mudou muito? Mudou bastante porque essa fase fenomênica ela foi superada pelos cientistas. Assim que o movimento espírita ele foi provocado por espíritos da cristandade. Você pode ver aqui na obra do Kardec, quem que aparece relatando, explicando, né? Dando norte, é Santo Agostinho, São Luís, né? O João Evangelista, aqueles espíritos antigos da cristandade e que eles resolveram, né, seguir as ideias foram atraídos pelas ideias do Allan Kardec de renovar a fé. Ele falou, bom, é com a gente, né? Então, Santo Agostinho, por exemplo, ele é apontado como um provocador de fenômenos. A missão dele era chegar nos lugares e provocar fenômenos para despertar a curiosidade das pessoas, quebrar o materialismo. São Luís, ele era o espírito encarregado de fazer sessões de materialização, de explicar o que acontecia. Aqui em Santos, em São Vicente, teve fenômenos dirigidos por ele, através do médium o Carmine Mirabelli, que era um empresário italiano em São Paulo, né? Que ele tinha uma mediunidade fantástica de física, ele fazia teletransporte. Ele entrava, eu já te falei isso, ele entrava dentro de uma fogueira e ficava minutos, 10, 15 minutos, sem se queimar. Ele foi até espancado por isso lá em São Vicente. Né? Quando ele foi inaugurar um centro espírita em São Vicente, ele se teletransportou da Estação da Luz, em São Paulo, até São Vicente, em 5 minutos. Quem fazia isso era o Barçanufo, não era? Fazia também, viu? Minas, o Barçanufo, né? ele era um cara muito discreto, né? Mas fazia também. Tinha um potencial mediúnico incrível, né? Revolucionário. Digamos um teletransporte. Teletransporte, que as pessoas acham que é milagre, né? Era um potencial. Que no futuro isso vai ser muito natural, né? Em planetas mais evoluídos que a Terra, isso é muito natural. Essas faculdades, né, mediúnicas, que a gente chama de milagre, né? Isso tem explicação científica e tem prática, né? Tem prática. Hoje você tem médios espalhados pelo mundo inteiro, que são sensitivos, percebem cores, sons, fazem leituras assim, múltiplas, né? O Allan Kardec registrou 40 ou 50 tipos de mediunidade. Hoje tem muito mais, né? Então, essa fase fenomênica ela foi superada por uma fase religiosa. Um dos fenômenos que eu lamento estar desaparecendo, ou se é que não desapareceu por completo, era do ectoplasma, né? De você materializar as pessoas através do ectoplasma. Né? Porque o ectoplasma ele é a matéria básica da materialização. E você precisa de um espírito que forneça o ectoplasma, que é um médium de efeitos físicos. O Zap Paladino, por exemplo, era assim. A Ana Diogo, aqui no Brasil, a família Prado em Belém, eram médiuns de efeitos físicos que forneciam ectoplasma. Ectoplasma. Mas assim, não tem mais hoje, né? A gente não ouve ouve falar passou mais. A fase. Passou a fase. Por exemplo, tem essa moça que trabalha com o algodão. Sim, entendeu? É verdade. Ela usa ectoplasma para poder desmaterializar. Edelarzil, dona Edelarzil. Você já chegou a ver? Eu fui lá. Então, é real. Eu fui lá, é real, é real. Você sabe que, às vezes, já conversando com pessoas através da internet e tudo, muita gente fala, é mentira, aquilo é uma farsa. Eu falei, olha, se é uma farsa, você vai lá, olha, depois você me diz como ela faz aquilo, porque ela te faz na tua frente, os objetos vão materializando na tua frente dentro do algodão, não tem de onde surgir aquilo, não tem, embaixo é uma peneira grossa,
né? Uma peneira, aquela de Sim, garimpeiro, sim, grossa, né? E que você manuseia, você pega, não tem de onde surge aquilo, não tem, não existe. Eu fiquei ali diante dela, na frente dela, quem vai lá fica diante dela e não tem. Então, eu não vejo explicação. Se for uma farsa, alguém me diga como ela faz, porque eu não descobri. E quando descobre, tem explicação, né? O William Crookes, ele fez isso o tempo todo com a Kate King, né? Ele filmou, ele chamou cientistas, ele pesava, ela pegava ele no colo, materializado, né? A Ana Prado, ela chegou a materializar a filha de um comerciante judeu de Belém, né? Que depois ele fundou, a filha dele se materializou, chama-se Raquel. Eles perderam a filha, né? Se materializou perfeita. Perfeita. Ele falou, mas como que eu vou negar isso, né? Tinha testemunhas, né? E depois ele se tornou presidente da Federação Espírita no Rio de Janeiro. Ele que fundou o Retiro dos Artistas, né? Entendi. Eu vou até contar um caso interessante, mas no próximo bloco. Eu vou começar por aí de uma pessoa que eu entrevistei aqui já há alguns anos. O programa tem 25 anos já, estamos fazendo 25 anos. Eu entrevistei um engenheiro da Codesp, que me contou um caso interessantíssimo de materialização do filho dele que ele havia perdido também, tá bom? E a gente vai continuar na história do Espiritismo contigo. Legal. Deixa eu só dar um recadinho agora, né? Preste atenção. Ó, vou falar o seguinte, olha que legal. O último final de semana, né, o professor Ari Brito fez aquela imersão do Marca Pessoal Sentidos com a turma completa, lotou como sempre lota. Se você perdeu esta oportunidade, aproveite para mandar uma mensagem agora mesmo para ele, né, para se inscrever para a próxima turma. Dá tempo, ó, 26, 27 e 28 de maio, está um pouquinho distante ainda. Essa imersão de trabalha todos os nossos sentidos e os elementos da natureza, que é num lugar bonito, aprazível, gostoso, um momento para você mergulhar dentro de você. É um sucesso essa imersão do Ari Brito. Ari Brito, que sempre teve durante muito tempo aqui o programa Pessoas de Valor, né? Bom, mande agora um WhatsApp para esse número que está aí, ó, 13, que é o DDD, 3379-7376. É o WhatsApp mesmo, tá? 3379-7376, tá? Participe, experimenta, converse com ele sobre essa imersão, como que é, porque é incrível, você vai se renovar, tá bom? Marca Pessoal Sentidos, do professor Ari Brito. A gente volta já. Estamos de volta hoje conversando com o professor, historiador, palestrante, escritor já de uns 10 livros aí, ele que entra aí a fundo no estudo também do Espiritismo, não só da cidade de São Vicente, como também do Espiritismo, desde Allan Kardec e Dalmo Duque dos Santos. E esse bloco é oferecimento do espaço no Círculo de Amor, na terapia ICRA. O que quer dizer ICRA? Investigação e cura de registros acásticos, aquilo que está preso em você. Transformamos as informações negativas do seu registro acástico, que bloqueia totalmente a vida da gente, né, em aspectos positivos, seja no meio físico, seja para o lado físico, emocional, mental, financeiro, energético, afetivo. Por isso é uma terapia eficaz e efetiva na sua evolução. Tem que fazer, eu fiz e é extraordinário. As mentoras e canalizadoras são Dinorá Stefano e a Márcia Kenuzar. Os atendimentos podem ser presencial, eu fiz presencial, à distância, também tem cursos, vivências e workshops. Há 14 anos cuidando do ser, espaço no Círculo do Amor. O agendamento se faz pelo WhatsApp 98-801-1658. Vou repetir, ó, 98-801-1658 e o endereço é Rua Manuel Elias Ruiz, número 100, Marapé. Dalmo, então, eu ia te contar, eu entrevistado você, vou contar rápido a história. O meu convidado aqui era um engenheiro da Codesp, ele tinha perdido o filho também, e aí aquela não conformidade, obviamente, que a gente está preparado para perder os pais, mas não perder os filhos. Enfim, e ele foi atrás de uma mulher em São Paulo que fazia a materialização pelo ectoplasma, e numa das sessões ele teve o filho materializado. Ele me trouxe aqui a foto do ectoplasma moldando o filho dele e a foto do filho dele. Incrível, incrível, né? Isso me despertou muita atenção, me chamou a atenção, porque ele era um cara sério, um engenheiro da Codesp, né? Tinha um peso, digamos assim. Ele já foi escolhido, né? Ele já foi escolhido, porque
O que aconteceu com ele, aconteceu com esse comerciante lá de Belém, que depois se instalou no Rio de Janeiro, né? E fez todo um trabalho depois, né? Você vê, o Retiro dos Artistas foi iniciativa dele, porque ele vendia instrumentos, né? Então, esse engenheiro, provavelmente ele estava previsto para a vida dele uma missão, né? E essa perda do filho, esse reencontro com o filho faz parte disso, né? O César Lombroso, criminalista famoso, né, que estudou o tipo criminal, né, aquele clássico, né, ele passou pela mesma experiência. Ele estava numa sessão que ele foi desmantelar, desmascarar, e a mãe dele se materializou. Ele falou: Cesare, o que tu queres, né? Tipo, italiano. Você quer bagunçar o céu? É isso, né? E ele tomou um choque, né? A mãe dele se materializou, né? Com a Eusapia Paladino, né? Depois ele se tornou um grande divulgador dessas práticas. Não tem como não mudar a história da sua vida O depois... italiano respeita a mãe, Pois né? é. Não respeita ninguém, mas a mãe eles A mãe respeitam. respeita, não, mas também depois de ver uma coisa dessa, não tem como, né? Dar uma... Então isso faz parte. O Chico fazia materialização. O Chico fazia? Fazia, tinha esse potencial. Só que o Emmanuel achava que não era a missão dele, e não era mesmo, né? Ele fez, né? O Peixotinho, que foi um dos grandes médios de materialização, serviu o exército aqui em Santos. Fazia em todos os centros, né? Foi uma missão, foi uma fase para chamar a atenção da sociedade. Qual é a fase de hoje, Dalmo? Como você Então, hoje nós resume? estamos. Então, a primeira fase foi essa fase fenomênica, né, de chamar a atenção da sociedade, quebrar o materialismo. Isso foi na época da Allan Kardec. Do século XIX. Tá. O movimento lá morreu por causa disso, porque a segunda fase foi religiosa, devocional, porque as pessoas que se aproximaram do espiritismo eram católicos, cristãos, então o movimento espírita se tornou cristão. Eles viram, né, que os autores eram todos santos da igreja, né, pessoas de destaque da filosofia e tal. Então, o espiritismo ele ficou uma coisa devocional e de caridade. Os centros espíritas têm nomes de santos, né? Então, você não sabe se a pessoa é católica, se ela é espírita, né? Tem centros que você vai e você fala: isso aqui é uma igreja ou não é? É muito natural, porque nós estamos nessa fase devocional. O próprio Chico, ele tinha essa inclinação para a religião, né? Todos os espíritos que manifestam diante dele estimulam, né? Mas o Allan Kardec, ele dizia que isso iria mudar, né? Nos próximos décadas e séculos, o espiritismo se tornaria filosófico, porque o espiritismo ele acompanha as visões de mundo. Então, a nossa primeira visão de mundo ela era plana, bem primitiva e era fenomênica. O mundo vivia... Os fenômenos, eles eram mágicos, né? A gente viu o mundo como magia na pré-história, né? Depois nós entramos na fase teocrática. Nós descobrimos que a Terra era redonda, né? E começou essa devoção teológica, né? As religiões, os livros, né? Depois, quando descobrimos que o universo era um sistema solar, depois vários sistemas solares, nós passamos a ver o nosso próprio corpo como sistemas, né? A sociedade virou sistema, tudo virou sistema, né? Por causa da visão de mundo, né? O espiritismo acompanha isso. A próxima é a complexidade, que é quando você descobre os buracos negros e fala assim: e aí? Para onde nós vamos, né? No que vai dar tudo isso? Então foi a hora que o espiritismo apareceu, né? Quando é o materialismo, quando você perde a perspectiva de tudo, a esperança, né? Mas quando você lê alguns livros espíritas, o próprio livro, os livros de André Luiz, eu tive São até religiosos. Aqui, são religiosos, mas muita coisa também profética, né? Porque sim. eles falam coisas que ainda não aconteceram e que acabam acontecendo depois Não é que de um são tempo. proféticas, eles fazem relatos de sociedades, de comunidades urbanas que existem no mundo espiritual que estão há 100 anos na nossa frente. E que vai chegar aqui em uma hora. Então, por exemplo, quando o Chico escreveu Nosso Lar, em Nosso Lar já tinha tablet. Mas como que eles vão falar em tablet em 1939? Né? Já tinha recursos tecnológicos, discos voadores, eles chamavam de aerobus. Aerobus, Então, as pessoas não veem e falam: disco voador. Não é aerobus. Às vezes você dá um desfoque, né? A visão humana vê, que é o transporte do mundo dos encarnados para os desencarnados. Então, nessas colônias, que aliás aqui em Santos tem uma enorme, né? Que é Alvorada Nova. Aqui em cima, né? E que são avançadíssimas. Então, eles estão assim, lá na frente, né? Então, quando eles dão comunicação, eles falam assim: olha, vai acontecer isso, mas não é profecia. É uma coisa que já está prevista, né? Então, eles fazem uma leitura diferente. Os médios têm essa capacidade também, porque eles vão nesses lugares, quando eles voltam, né, eles falam: eu vi isso, vi aquilo, né? Então, provavelmente o que aconteceu com o João Evangelista no Apocalipse, né?
Entendi. Mas hoje você, assim, eu acho uma pena a gente perder os fenômenos, né? Porque os fenômenos é uma coisa que quem não gosta de ver, né? Quem não gosta de ver algo que foge à sua naturalidade ou que pelo menos a princípio ainda não tem uma explicação? Porque eu acho que tudo é ciência, tudo tem uma explicação, mas ainda é uma ciência desconhecida para nós, né? Então, quem não gosta de ver como a senhora o fenômeno do algodão, ou uma simples psicografia, que você percebe que aquela carta realmente é do seu parente desencarnado, porque ali tem palavras, né? Ou então de ver, hoje tem muito disso, uma das coisas que mais tem hoje, Dalmo, são crianças que estão vindo com lembranças de vivências anteriores e dando natural. detalhes, lá nos seus 3, 4, 5 anos de idade, dando detalhes de uma vivência que ela teve e quando vai se pesquisar, realmente existiu aquilo. Sim, né? sim. É natural. Eu vi documentários da National Geographic falando isso. Né? O menino entrou na casa dele e falou, ó, meu avô, minha tia, ali embaixo daquela escada tem documentos meus, eu era jogador de futebol, no Líbano, né? E tentaram enganar ele, ele falou, não, é aqui mesmo. Eu tenho a minha lembrança viva. Lembrança aqui. E ele morreu num tiroteio, quer dizer, ele morreu precocemente, por isso que ele teve que reencarnar. Tá. E quando ele reencarna nessas condições, a memória dele é viva até os 12 anos, né? Depois apaga. Então eles têm que aproveitar esse tempo. Entendi. Né? Então, mas os fenômenos, eles também evoluíram. Então, daquele negócio de mesas girantes, de pedras, Era meio grosseiro, né? Era grosseiro porque grosseiro, precisava chamar atenção, mas evoluiu já para a psicografia, de consolo, né? É uma coisa mais humanitária, né? É comunicação. Então, eu cresci numa casa que a gente conversava com os espíritos, né? Conversava com meu avô, conversava com minha tia, né? Você então, tem clarividência? Não tenho clarividência. Minha mãe teve. Se eu tive, a gente não percebe. Uma vez eu fui fazer uma palestra no Centro Espírita sobre imortalidade. Quando eu saí do centro, eu encontrei uma mulher que ela estava pedindo ajuda. Olha, eu preciso ir para um lugar assim, toda perturbada, né? Eu falei, vai ali no centro falar com o seu Moura, né? Ela falou, eu já fui lá e ninguém me ouve. Quando ela falou isso, eu virei para abrir a porta do carro. Quando eu virei, ela não estava mais. Não estava mais. Então, eu cheguei em casa, mas é uma pessoa. Provavelmente era um espírito, mas é tão real que você não percebe. Não percebe, porque não é uma fumacinha, né? É um como ser... se tivesse materializado. Né? Materializado, pedindo socorro, né? É incrível. Aí né? o presidente do centro falou, a sua palestra foi meio fraca então, hein? Porque... Eles foram te testar para ver se você acreditava mesmo, né? Então, hoje o fenômeno evoluiu também. E eles não vão desaparecer, viu, Jadir? Os fenômenos vão ficar cada vez mais curiosos. O que acabou foi o espanto. Foi aquele negócio de falar, não, isso é coisa do demônio. Isso é essa coisa dogmática, né? O fenômeno vai continuar. Ciência é fenômeno. Você imagina o espanto do Einstein, quando ele sonhou com o universo funcionando. Né? Do Galileu, né? do Pasteur. É fenômeno. Né? Tudo fenômeno. Enquanto a gente não conhece, né? Não é? Enquanto se não conhece, né? Então, eu acho que a gente vai fazer descobertas assim, maravilhosas. Esses artistas que pintam esses quadros, né? Que fazem essas descobertas na engenharia, né? São missionários que estão ali naquele laboratório e, de repente, eles descobrem coisa que não tem explicação, né? É verdade. Então, tudo isso é fenômeno. Agora, você como professor de história, né? Como você caiu nessa curiosidade do espiritismo? Foi pela família? Já foi nasceu? família. Foi de família. A experiência com o espiritismo é familiar, é mocidade, né? Eu fui educado em mocidade. Eu aprendi a dar aula no Centro Espírita, né? Mas a minha formação foi muito importante, mas eu já estava deslocado para a história, né? No Centro Espírita eu dava aula da minha preferência. Eu dava aula sobre pré-história, né? O princípio da humanidade, né? O surgimento do planeta, né? Então, tem uma mensagem num livro do Pellicer, uma publicação espanhola do século XIX. O João Evangelista deu uma comunicação através de uma média espanhola falando como que era o primeiro dia da humanidade. Ele descrevendo o cotidiano de um homem do primeiro dia, do Adão, né? Ele falava assim, ele não tinha capacidade de raciocínio, ele não pensava no futuro, ele não tinha noção de tempo. Quando começou o Homo sapiens, o homem, né? O primeiro ser humano. E ele falou, e eu não vi Adão lá, não via nem Adão nem a Eva. Esse que foi o grande, né? Sim, mas começou, porque isso aí também é uma... São simbologias, simbologia, São figurativo, simbologias, né? Mas eu fiquei impressionado com aquela mensagem, né? E eu passei, então, a me dedicar a isso, né?
Até hoje eu me interesso muito por antropologia, né? E não só a história do espiritismo, mas da história da humanidade que explica tudo isso, né? Então, o ser humano da pré-história, o fenômeno para ele era uma coisa natural, era mágico. Ele tinha uma convivência muito próxima e amigável com o fenômeno. Ele não estranhava. Quem começou a estranhar o fenômeno foi o homem teológico, que começou a querer explicar, né, esses relatos, né, da Bíblia, de todas essas culturas, né? Eles começam com fenômenos chamando a atenção, atrair aquela pessoa para fazer uma transformação. Né? Você considera hoje o Divaldo Pereira Franco talvez o maior nome do espiritismo Não vivo? Considero. Não, porque eu acho que não tem esse negócio de maior ou menor. Mas alguém que tenha... Eu acho que nós tivemos assim médios de grande não vou dizer performance, mas de grande responsabilidade. Ele é um médium respeitadíssimo, tem todo o valor dele. Todo o planeta. Mas eu acho que se eu falar assim que ele é o maior médium, ele vai ficar bravo comigo. Porque ele não se considera... Ele mesmo falava que o Chico Xavier era um grande médium, talvez o maior médium. Então, não temos isso. Nós temos médios assim, de missionários, né, de grandes tarefas, grandes responsabilidades, como foi o Chico, como foram vários médios na Europa, né, mesmo aqui no Brasil, né, pessoas que começaram esse movimento, né? E vai aparecendo aos poucos. Essa tendência do médium carismático, o grande líder, isso vai desaparecer. Isso ainda existe porque nós estamos ainda numa fase espírita devocional. Nós admiramos pessoas que a gente quer sacralizar. Né? O Chico Xavier nunca aceitou isso. Nunca. Tentaram chamar ele de santo, ele perdia o... Né? Ficava nervoso. Ficava nervoso, é lógico. Né? Como santo? Estou aqui cumprindo uma tarefa, né, com grande sacrifício, sofrendo, e você vem falar que eu sou santo, né? Imagina, né? Isso é uma ofensa. Então, eu acho que isso vai desaparecer. Eu acho que os espíritos vão se tornar mais maduros, mais autônomos, né? Você acredita... Eu vou fazer uma pergunta para você me responder no próximo bloco, tá bom? Você acredita que com essa evolução da ciência, a evolução também do mundo espiritual, vai chegar um meio que a gente vai ter uma comunicação mais fácil com as pessoas desencarnadas? Porque hoje a gente tem pessoas que trabalham com transcomunicação instrumental, como a Sônia Rinaldi, né, que é um sucesso nessa área, ou as psicografias também, é uma maneira de se comunicar, né? E você acha que a gente vai ter algum momento da nossa história futura que a gente vai ter essa facilidade, talvez, até com o uso de tecnologia, quem sabe? Com certeza. Mas fica aí para você me responder melhor, com primor, no próximo bloco. Eu vou chamar agora a Agenda do Fronteiras da Ciência. Então vai entrar a agenda começando com o Espaço Teravitas, entrando aí na sua telinha. Você tem algum desses problemas? Preste atenção. Insônia, ansiedade, depressão, falta de prosperidade ou harmonia, né? Algum desses problemas você tem? Você pode aprender a tratar de todas essas dificuldades através da medicina natural. Em abril, preste atenção, em abril o Espaço Teravitas oferecerá um curso de banho de ervas. Não precisa ser terapeuta para participar. É um curso simplificado para você poder aprender a extrair e curar através das ervas, tá bom? Para isso, é só você mandar mensagem no WhatsApp 99 141 7572. Anotou? Pega uma canetinha aí, rápido. 99 141 7572. O Espaço Teravitas fica na Avenida Conselheiro Nébias, 444, Conjunto 1504. O segundo comunicado vem da farmácia Homeofórmula. A perda da memória é um sintoma muito comum nos dias de hoje. Nosso cérebro necessita de alguns nutrientes que são essenciais para o seu bom funcionamento. Existem diversas causas para a perda de memória, sendo que a principal é a ansiedade, mas também pode estar associada a diversas condições, como a depressão, alterações do sono, uso de remédios e outras enfermidades. Podemos destacar que a alimentação é muito importante e a reposição de algumas substâncias que eventualmente não se encontram em nossas refeições do dia a dia é fundamental. Por isso que nós da Homeofórmula preparamos um produto muito especial para você. Então, anote aí, a farmácia é na Rua Bahia 194 e tem também o Empório, que é na Rua Tolentino Filgueiras 147, na esquina com a Rua Bahia. Um é pertinho do outro, a farmácia e o Empório.
E o terceiro e último recado vem da Seichonoye do Brasil Regional Santos. Que tal 3 dias para cuidar de si mesma? Você, mulher, cuidar do seu interior, da sua mente e do seu coração. A Seichonoye do Brasil tem um convite muito especial para você e suas amigas. 55º Seminário de Treinamento Espiritual para Jovens Mulheres. Vivenciará inúmeras transformações em todos os aspectos de suas vidas. Vai ser no dia de 7 a 9 de abril e o local é na Academia Espiritual de Ibiúna, mas vai ter como chegar lá através da regional da Seichonoye de Santos, tá bom? Então, mais informações na rua Leonardo Reutemann 17 ou pelo telefone 326687 ou qualquer Seichonoye pertinho de você. E a gente volta já já com Dalmo Duque. Olá pessoal, estamos de volta já em nosso terceiro e último bloco, hoje conversando com o professor, historiador, escritor e palestrante Dalmo Duque de Santos, ele que também fala sobre a história de São Vicente. Esse bloco é oferecimento da loja Mago Merlin, onde lá você tem os melhores preços e a melhor qualidade em produtos religiosos e esotéricos. Lá você encontra também, ó quantas coisas, vela de todos os tipos e tamanhos, banhos e ervas, imagens de orixás, imagens em resina de deuses, incensos, tocha de limpeza, linha de radiestesia, livros, pedras brutas e roladas, peças feitas em pedras do tipo A, que é a melhor que existe, e muito mais. Olha, chega lá, conversa com o André ou com uma das meninas que vai te atender lá da loja Mago Merlin, diga que viu no Fronteiras e o atendimento será VIP. O endereço? Rua Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga. Rua Pereira Barreto é uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar, tá bom? Anote aí, Rua Pereira Barreto, número 12, loja Mago Merlin. Então, Dalmo, eu tinha te perguntado assim, você acha que com esse processo evolutivo que está muito rápido, né? A gente está se impressionando aí agora com a inteligência artificial, né? Eu estava vendo agora recentemente aí que já estão fazendo balanças em supermercados que você põe lá o produto. Não, aproximação não. Você põe o produto, ela reconhece o que é, se é banana, se é laranja, se é jiló, se é quiabo, ela reconhece, já mede o preço, já dá os valores nutricionais, sai o peso. Enfim, a gente está indo para uma coisa fantástica, né? E o ChatGPT que você conversa como se fosse uma pessoa, né? Você conversa com um computador. Enfim, nós estamos aí num processo muito rápido de evolução. Você acha que a gente vai chegar no ponto de a gente falar assim, olha, eu vou pegar aqui o meu celular, né? E vou mandar um WhatsApp para um desencarnado lá, né? Você acha que a gente vai chegar num ponto de facilitar essa comunicação? Eu acho que sim, eu penso que sim, porque é uma tendência, né? A tecnologia ela vai sendo liberada à medida que o homem vai amadurecendo, né? E as necessidades vão mudando. Né? Então eu acho que vai chegar uma época que a humanidade ela vai estar tão madura que isso vai ser natural, né? Então quando nós fomos à Lua, né, que as pessoas achavam que era impossível, né? O mundo espiritual falou, ó, agora vocês já estão assumindo novas responsabilidades, né? Então daqui para frente as descobertas vão ser extraordinárias. Então, as crianças já vão nascer diferentes, né? A mediunidade já vai estar mais apurada, né? Você já vai poder conversar com o espírito no mundo celular. O celular é uma coisa que não se imaginava 20, 30 anos atrás, né? Não mesmo. Então a comunicação vai ser mais direta, mais intuitiva, né? E os encontros, né, que a gente tem durante o sono, hoje a gente vai ter naturalmente, né? Entendi. Dalmo, vou deixar aqui o seu contato através do Facebook, tá bom? Facebook, tá bom, né? Ser. Você me passou o Facebook. Instagram também. Instagram também. Dalmo Duque. É igual? O Instagram é Dalmo Duque. Dalmo Duque. Dalmo Duque, é o nome dele. Dalmo Duque e no Facebook Observador Espírita. Observador Espírita. Então, se você entrar no Facebook, é só ir lá no campo de pesquisa e colocar Observador Espírita. E se for no Instagram, o seu nome. Dalmo Duque te acha. Acha. Aí você pode se comunicar com ele, né? Fica à vontade. Facilidade hoje, né, das mídias sociais, né? Porque eles acham assim que todo espírito é médio, né? E não é. Na verdade, a mediunidade para nós é uma coisa muito séria, né? Então, o Emmanuel fala, você perguntou aqui, eu achei importante esclarecer. O Emmanuel dizia o seguinte, que o médium é essencialmente um espírito falido. É um espírito endividado, um espírito cheio de problemas. Quando ele reencarna é para trabalhar, para ajudar, recuperar o tempo perdido, dos erros que eles cometeram. Então, por isso que eles não gostam de ser muito glorificados,
sacralizados, porque eles sabem que, na real, eles são grandes devedores, né? Então, eles não aceitam esses elogios, né? Essas coisas assim. Eles falam, não, imagina, né? Quem sou eu? E é verdade, né? Eles têm grandes potenciais porque têm grandes responsabilidades, né? Porque aí você assume, né? Se você tem um desses dons, digamos assim, entre aspas, você tem que ajudar, né? É verdade, colaborar, é verdade. Né? Como todo mundo tem, né? E eles acabam virando exemplo, né? O que está acontecendo, que vai acontecer mais no futuro, é que as outras religiões elas vão se apropriar do Espiritismo. O Espiritismo não é de ninguém, é de todos. Então, ele não é exclusivo do Centro Espírita, da Federação Espírita, do médium e tal. Ele é um patrimônio universal. Então, você vai no Salão de Testemunho de Jeová, você vai ver Espiritismo. Como você já vê agora. Nas primeiras reuniões cristãs, quem é que profetizava? As meninas médiuns. Quem é que se comunicava? Os espíritos amigos, né, do movimento evangélico. Então, isso vai acontecer em tudo. Já acontece no Seixonoye. Então, nós estamos voltando a um tempo natural da mediunidade, da magia natural. A gente vai ter um relacionamento harmônico com os fenômenos, responsável. Agora, Dalma, quando você começa a ver a maior parte das religiões ou das filosofias de vida, seja ela ocidental ou oriental, a gente percebe que a grande maioria são reencarnacionistas, né? Sim. A grande maioria, né? Por que, historicamente, a Igreja Católica ficou fora desse contexto? Porque ela optou por atender uma população que não queria evoluir. Que começou com Constantino, não foi? Começou com essa ideia de reencarnação. Na comunidade cristã original, era muito natural. Porque não se encarava reencarnação como crença. Né? Você acredita em reencarnação? Não é para acreditar. Reencarnação é um fenômeno da natureza. Não tem nada a ver com crença. A natureza você vai reencarnar, crendo ou não. É vai uma acontecer. Lei. Não depende de você acreditar ou não, né? É a lei da gravidade. Você vai acreditar na lei da gravidade? Eu não acredito que você vai quebrar a cara, né? Eu não vejo oxigênio, né? Não acredito nele. Então, mas você está respirando, né? Independente disso. Exatamente. As múltiplas existências é uma lei da natureza. É uma forma que a natureza se renova, né? As gerações, as coisas. Então, isso está... Antigamente não se cogitava isso. É porque o assunto surgiu no templo, então virou religioso. Mas se ele tivesse surgido num laboratório, ele teria um aspecto científico, né? E eu acho que isso vai perder. Porque as pessoas lembram, as crianças lembram de existências, né? Isso não tem nada a ver com religião. Né? Um cara lá na Índia, ou dentro de uma igreja, ou dentro de um centro uma tenda de umbanda ou de candomblé, é muito natural. Ou mesmo um ambiente materialista. Né? A pessoa fala, não, eu lembro. Mesmo o islamismo, o judaísmo, né? Sim. Então, essas religiões, elas superaram, vamos dizer assim, elas se mantiveram estacionadas no aspecto dogmático, mas as filosofias orientais, elas avançaram. Elas encaram isso com mais naturalidade, né? Sem debates, né? Sem grandes... Existe e ponto. Né? É da natureza. É da natureza, né? Então não tem nem o que discutir, né? Que você se discute no sentido de conhecer mais, né? Mas o negacionismo não leva a nada, né? Tem gente até hoje que não acredita que o homem foi na Lua, né? Então é uma opção que a pessoa faz, né? Tem medo, né, de encarar a verdade, né? Aliás, universo. é típico do ser humano existir o grupo das contestações, seja o que for, Normal, né? Sim, é óbvio. Qualquer coisa até existe bom, os né? contestadores, né? É até bom, porque o Allan Kardec era um grande contestador, desconfiado, né? Ele só foi tomar ciência depois que entregaram um caderno para ele com 200, 300 perguntas, ele ampliou aquilo e ele ia testando, né? Falou, eu quero saber isso, isso e isso. O espírito falava, eu já te falei isso lá na outra cidade. Falei, bom, só queria saber. Quem a gente não citou aqui historicamente ainda foi Bezerra de Menezes, né? Então, o Bezerra de Menezes, ele era um grande líder espírita, né? Uma pessoa queridíssima, porque ele era muito cristão. Família católica no Ceará, né? Quando ele viu aquilo ali, ele falou, isso não é novidade nenhuma para mim, né? Isso não é questão de crença, eu sou isto, né? Ele não ficou, assim, abalado com aquilo, porque ele viu que aquilo era real, né? Ele começou a vivenciar aquilo, ele era médico, né? Mas que sempre com um espírito cristão. Era no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, ele era cearense, né? Era cearense. Mas o doutor Bezerra, ele tinha contato com Agostinho, sabe? Com São Luís, com espíritos elevadíssimos, né?
É uma entidade iluminada, né? Uma entidade... Dalmo, quem você considera, assim, grandes nomes do espiritismo? Allan Kardec, obviamente, que foi Sim, o codificador, o organizador, Chico Xavier, né? que a gente já citou, Bezerra de Menezes. O Allan Kardec e a Pleiade, né, que trabalhou com ele, né, os astrônomos, os filósofos, o Leon Denis, né, enfim, todo aquele grupo do século XIX. O espiritismo veio para o Brasil e começou, ele se tornou religioso. O Dr. Bezerra de Menezes era religioso. Ele dava um tratamento, né, devocional, né, ele era mariano. Kardec não encarava como religião, não. Né? Kardec tinha muito respeito, né? Ele lia essas mensagens desses espíritos que foram destaque nas religiões, mas ele sempre não se posicionava assim, como religioso. Por que o francês não dá o devido valor a Allan Kardec como nós damos? Porque ele era da França. Por que ele não teve o prestígio que nós damos a Allan Kardec? Eu acho que foi uma rejeição por causa das guerras, né, por causa das provações que eles passaram. Os franceses, eles passaram por provações terríveis, desde a Revolução, né, que acabou com a França, né, depois veio Napoleão, depois veio aquele período da guerra com a Alemanha, né, enfim, eles ficaram descrentes, né, eles passaram por provações terríveis, kármica, né? Eles com a Alemanha. Tá? Até quando os alemães foram expulsos pelos ingleses, a Inglaterra também ficou ali, né? Pairando sobre a França. Eles ficaram muito traumatizados, depois com as duas guerras, né? Então o espiritismo, assim, foi morrendo. O Emmanuel, ele foi questionado uma vez, isso através do Chico, num programa de rádio. E ele falou, olha, por que o espiritismo desapareceu na França? Ele falou, porque mais de 40 milhões de franceses reencarnaram no Brasil. Ele falou isso, 40 milhões de franceses reencarnaram no Brasil. Foi por isso que ele falava assim, inclusive as pessoas gostam mais do hino da Marselhesa do que o hino nacional. Nacional, né? Ele falou, é muito francês, sobretudo no Nordeste. Tudo no Nordeste, Pernambuco, essas almas muito, né, intelectuais, tudo francês. Tudo francês. Ele falou, por isso que na Bahia. Então o Chico Xavier, através do Emmanuel, disse isso. Exatamente. Que muitos franceses reencarnaram. Segundo o Emmanuel, 40 milhões de almas, depois de todas essas convulsões que houve na França, reencarnaram no Brasil e tinham simpatia pelo Espiritismo. Demonstraram essa simpatia pelo Espiritismo. Isso justifica, né? Então, é uma coisa para se pensar, né? Não é um dogma, é uma coisa para se pensar e para compreender, né? Das coisas que Chico Xavier disse, tem algumas que você te impressionam mais? Tem muitas. O Chico, ele é uma referência maravilhosa porque ele viveu, né? Ele viveu essa simplicidade, né? As confusões que arrumavam para ele, esse compromisso, essa missão, né? De escrever 500 livros, né? E a revelação através do André Luiz, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso. E sempre simples, né? Sempre, né? Modesto, né? Modesto. Não sou eu, né? Então, é modelo, né? Modelo até hoje, né? Para todas as religiões, né? Muitas pessoas respeitam ele muito por causa disso, né? Como a gente respeita. E como você estava falando para mim, então, como você estava falando em off para mim, né? Que ele próprio disse, acho que foi no programa Pinga Fogo, que ele falou que iriam descobrir a água na Lua. Ia encontrar água H2O na Lua. Depois o azoto, o oxigênio, e depois eles iam fazer cidades de vidro. Que ia ter uma grande evolução, né? Senão, é aquele negócio da data limite, né? Se não fizermos uma guerra nuclear de destruição, superarmos esse tempo, depois da descida do homem à Lua, né? Nós vamos ter descobertas maravilhosas. Não estamos correndo ainda nessa data limite? Porque agora a gente está vendo o mundo em convulsão, né? A China se aliando com a Rússia, né? O Ocidente tomando uma posição junto à OTAN. Não estamos correndo um risco aí de Sempre corremos. Né? Até o final desse século, né? Até a década de 90, né? Teremos esse risco. Né? Mas teremos forças também positivas, né? Pacifistas, né? Que podem combater isso. Né? E hoje não vale a pena fazer guerra. O Jimmy Carter, ele alertou esse último presidente dos Estados Unidos, belicista, aí, o Trump, né? Ele falou, eu entendo que você quer, né, defender os Estados Unidos, o comércio dos Estados Unidos, né, que a China te ameaça, mas não se combate a China com guerra. A China se combate com comércio. A China não faz guerra há 100 anos. A China é pacifista. Não tenham medo da China. Nós devemos ter medo de outras pessoas que se dizem pacifistas. Mas eles têm um belíssimo de um exército. Né? Eles têm por causa de defesa, como nós temos também. Né? As pessoas dizem, por que o Brasil tem exército? Né? Tem marinha, né? Todo mundo tem, né? Exceto Costa Rica. Né? Mas a China não faz guerra.
bélica. Ela não se sente ameaçada. Então, isso é para se respeitar, né? Então, por que não seguir o modelo chinês e não fazer guerra? Fazer comércio. Quer derrotar a China? Derrota eles no comércio. Eles são estudiosos, eles são pesquisadores, eles estão fazendo uma lua artificial. Eles vão conquistar o espaço. Vamos aprender coisas boas com a China. E como tem, né? Coisas boas, né? Eles são espiritualizados, né? A China tem coisas belíssimas, né? A gente está preocupado com guerra. A gente está quase acabando o programa, Dalmo. Passa voando quando a gente fala. É gostoso com esse bate-papo. Eu adoro esse bate-papo. E deixa eu voltar para a sua experiência, ou em sala de aula, ou na sua vida. Tem algum fato mediúnico que você presenciou, que te chamou a atenção, que você lembra até hoje, que te marcou? A gente sempre tem alguma coisa que a gente, né, guarda, que a gente lembra. Tem muitas coisas. Eu vi muitas coisas assim. Conta uma só. Por exemplo, quando numa sessão espírita na minha casa, né? A minha mãe, ela incorporava o meu avô, pai do meu pai, que já era espírita, né? E ele falou assim, pois é, né? Eu estava pouco tempo preocupado, porque o Aloy, que era um primo nosso, né? Eu fui avisado que ele ia desencarnar. E eu fiquei preocupado, vai para lá, vai para cá. E eu já desencarnado, né? Mas o Aloy vai desencarnar. Então, tipo assim, como se ele estivesse recebendo o aviso, como se ele tivesse encarnado. Mas ele lembrou e falou, não, eu também sou um espírito, né? Por que eu estou tão preocupado, né? Ele foi avisado que o meu primo ia desencarnar, mas não sabia como e nem as circunstâncias. Ele só foi alertado. Ele falou, se prepara. E aconteceu? Aconteceu. Ele foi avisado antes, né? Essa é coisa que a gente não quer saber, não, né? A morte, que nem o Mirô falava, né? A morte a gente sempre deixa para depois. Saber, né? Deixa eu contar aqui uma novidade. Novidade não, porque já tem um tempo aqui no Fronteiras é Novidade. Sua Saúde Integral. Preste atenção, um novo conceito em terapia integrativa em Santos. Como nenhuma técnica em isolamento funciona igualmente para todos, né? Às vezes aplica uma técnica, você vai no terapeuta, aplica uma técnica só, né? Em Sua Saúde Integral, associamos diversas abordagens da psicoterapia em um só processo, diversas, né? Porque em adequação para o corpo e mente de cada pessoa, porque uma delas vai se adaptar melhor. Essa é a ideia. Empregamos os mais recentes princípios da psicologia da energia para te ajudar a enfrentar, em sua origem, o estresse, ansiedade, depressão, insônia e seus efeitos no corpo, tais como dores crônicas, cansaço, confusão mental, depressão e por aí vai um monte de coisa, né? Simplesmente funciona. Tome nota. Para mais informações, você pode acessar o site, simples, Sua Saúde Integral, tudo junto, suasaudeintegral.com.br. E não deixe de seguir também no Instagram, Daryl Champlin, @Daryl Champlin. E o canal do YouTube, TV Terapia. Mas o agendamento é o mais importante. Tome nota do WhatsApp, 99-741-6022. É Santos, DDD 13. Repito, 99-741-6022. Tomou nota? E se alguém quiser conversar com o meu convidado de hoje, professor Dalmo Duque dos Santos, Facebook, só escrever lá no campo de pesquisa, Observador Espírita, ou no Instagram, seu nome, Dalmo Duque. Beleza? O próximo programa nós vamos falar sobre terapia ortomolecular na visão corpo-espírito, tá bom? Na visão corpo-espírito com a ortomolecular, e o terapeuta ortomolecular Alberto Santifilho estará aqui comigo conversando sobre isso. Dalmo, muito obrigado mais uma vez, é muito legal conversar contigo, eu agradeço de coração também a sua presença, viu? Nota 10. Obrigado, que você venha sempre aqui no Fronteiras, trazendo as novidades. Vamos adiar o desencarne, né? E vamos adiar o desencarne, exatamente. Não quero, então já não quero. Legal. Obrigado, viu, Dalmo? Obrigado aí. Obrigado a e a você de casa, muito obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre. Fica com Deus, paz, saúde e prosperidade.